As aulas EAD necessariamente precisam ser usando a internet? Não sei. Bom, há algum tempo eu já tenho falado nos meus últimos vídeos, e já vinha falando antes de tudo isso que está ocorrendo, que muitos professores estão sendo obrigados a fazer as aulas EAD. Por que eu digo obrigados? Porque tem muitos professores que não querem, que não gostam, né? E isso é uma opção de cada um, né? Eu sou uma pessoa que gosto, né? Já fiz vários cursos EAD e acho que não deixa nada a desejar para um curso presencial, desde que seja feito da maneira correta. Então esse assunto está circulando muito, principalmente em grupos de professores, né, nas redes sociais. E tenho observado assim alguns comentários que eu não posso ficar quieto, né? Eu também não gosto de ficar discutindo, né, sobre isso em rede social, porque eu acho que não leva a nada, mas eu acho que eu posso expor a opinião em vídeos. Afinal de contas é uma das missões dos YouTubers, né? Ser um influenciador digital com quem eu consiga influenciar, né, com a minha opinião, com argumentos, né. Há muitas críticas, né, com relação ao EAD, porque as pessoas não conseguem fazer, o Brasil não está preparado para fazer aulas EAD, e eu já vi, né, postagens, né, de pessoas, né, que não têm condições, de classes sociais, né, que não tem condições de ter uma internet, de ter um computador. Isso, eu sei de tudo isso e sei dessa realidade, né? É o que eu já tenho comentado há algum tempo. Felizmente, na escola que eu sou professor, eu percebo que a maioria tem condições, né, e tem internet, então eu consigo fazer um trabalho, né, mais usando a internet, usando, né, o smartphone, mas eu sei que não é a maioria da realidade das escolas. Mas como eu coloquei no início desse vídeo, iniciando com uma questão: será que a aula EAD necessariamente precisa ser usando a internet? Não sei. Em 1999, 98, 99, eu fiz um curso de pós-graduação. Na época eu tinha feito engenharia, né? Depois eu fiz matemática, mas antes disso eu fiz engenharia agrícola, e eu fiz um curso de especialização em projetos de irrigação. E eu fiz ele à distância. Naquela época a internet, nem poucas pessoas tinham acesso à internet, né? Então eu trabalhava dentro da empresa e nós não tínhamos acesso à internet, né? E como é que eu fiz esse curso na época? Por correspondência, né? Existiram vários cursos EAD de ensino à distância por correspondência, sem internet. Então como é que funcionava? Eu recebia, acho que a cada 15 dias, né, um envelope com as apostilas, com o material para me estudar. Muitas vezes vinha, até naquela época era CD, né? Vinha o CDzinho junto para mim colocar no computador, e eu fazia o curso. Vinha já com as questões para mim respondendo o trabalho que eu tinha que fazer. Eu pegava, respondia essas questões, estudava ao longo da semana e colocava no correio, né? E ia o meu trabalho pelo correio. Depois eu recebia uma outra correspondência com os resultados das minhas avaliações, né? Tudo por correspondência. Então naquela época o EAD funcionava assim, não era necessário internet, né? Bom, hoje eu não sei se existe ainda, eu não pesquisei sobre isso, se existe ainda cursos EAD por correspondência, mas eu posso dar um exemplo de situações que eu tenho percebido de escolas de séries iniciais, que é mais difícil, né? As crianças menores, mesmo que os pais tenham condições às vezes de ter internet, é mais difícil, né, da criança conseguir acompanhar pela internet. O que a minha irmã, por exemplo, é professora de séries iniciais, e hoje mesmo vi uma postagem no blog dela avisando os pais que fossem na escola em horários distintos, né? Ela marcou os horários para não ter aglomerações, justamente essa ideia, no momento, não ter aglomerações, para buscar as atividades para os filhos fazerem em casa. Os filhos fazem essas atividades em casa e depois os pais levam e entregam num determinado dia marcado pela professora, né, essas atividades. Então isso também é ensino à distância, não é só pela internet. Não é só, mas eu não tenho. Então eu acho às vezes que falta um pouquinho de boa vontade, né, com relação à questão de aulas EAD. Esse preconceito com aulas EAD, ele existe há muito tempo,
não é de agora. O que tu tem que fazer quando tu escolhe um curso EAD? Tu tem que escolher um curso que seja de uma entidade, né, reconhecida. Por exemplo, as universidades federais, né, institutos federais, são entidades que têm, né, todo um embasamento, um estudo, uma preparação, né, se faz uma pré-seleção de tutores, de professores aptos a trabalhar com o ensino EAD. Né? A URGS usa muito o ambiente Moodle, né? No caso agora nós estamos usando aqui no estado o Google Sala de Aula, mas ele é semelhante. Claro, o Moodle tem muito mais recursos e eu espero que um dia o Google Sala de Aula chegue nisso, atinja essa situação de ter todos os recursos que tem o Moodle, né? Ou que o Moodle, né, fosse acessível a qualquer pessoa, né, que eu fale de forma gratuita, né? Além dos cursos presenciais que eu fiz, né, eu fiz uma engenharia toda presencial, foram 5 anos de curso, né? E depois eu fiz outros cursos, fiz dois cursos de pós-graduação em especialização em informática instrumental e em mídias na educação pela URGS, sem pagar nada. Como eu já comentei no outro vídeo, né, que qualquer professor que quisesse, que tivesse disponível para fazer, poderia fazer. Esse curso ele te dá, para quem não tem a noção, eu já tinha noção antes, mas, né, claro que a gente sempre aprende mais coisas, né? Esse curso te dá todo o material que tu precisa para trabalhar com ensino à distância e não deixa nada a desejar com o curso presencial. Aí eu vi comentários também, né, nesses grupos que eu acompanho, as pessoas falando assim: uma aula EAD nunca vai substituir o professor? Não, realmente não. Eu também penso nisso, nunca vai substituir o professor. Até porque quem está por trás de um curso EAD é um professor, necessariamente tem que ser um professor. Então, nunca vai substituir. Não é essa a ideia. As aulas EAD, concomitantes com as aulas presenciais, a ideia é acrescentar, né, os conteúdos. E outra, o professor, se ele souber preparar uma aula, uma videoaula, né, usar os recursos que a gente tem, YouTube, por exemplo, né, o professor consegue fazer como se estivesse numa aula presencial. Né? Hoje nós temos o Zoom, que é uma de webconferência, que tu pode, né, ter esse feedback com os alunos instantaneamente. Né? Então, assim, como se estivesse numa aula presencial. Quando tu faz um vídeo, eu acredito que tu vai fazer o vídeo com a mesma explicação que tu daria na aula, da mesma forma que eu, pelo menos, faço isso. Quando eu vou explicar uma aula minha, né, hoje mesmo eu fiz uma explicação sobre a lei dos cossenos, seria a mesma explicação que eu faria na aula, né? E eu tenho o meu quadro aqui, não precisa ser um quadro grande, pode ser um quadro pequeno que tu aproxime a tela ali e vai dar para enxergar tranquilamente, como se tu estivesse dando aula na sala de aula normalmente, né? Com a vantagem, claro, é que tu não vai ter a conversa dos alunos, né, atrapalhando a tua explicação. É claro que é uma maneira diferente, né? Que se estou na aula, o aluno vai me interromper, vai perguntar ali, mas nada impede de que à distância ele possa fazer as perguntas nos comentários, né? Nada impede de que tu faça uma webconferência e que tu vai ouvir a voz, o aluno vai ouvir a tua voz explicando e ele também vai ter ouvido a voz dele fazendo a pergunta para o professor. Então, assim, eu acho que quando as pessoas falam de EAD, né, criticam o EAD, elas têm que falar com propriedade, né? Ter feito pelo menos um curso de EAD para saber como é que é, para poder criticar. Né? E não que nem eu vi situações que professores mal começaram a fazer o curso e desistiram, né? Porque já tem aquele bloqueio, não gosto, eu não gosto disso, eu não quero, porque eu não enxergo o professor, porque eu tenho que ter o professor me explicando ali, né? Então não deixa, né? Não tá aberto essa nova informação, né? Então esse é o meu pensamento com relação ao EAD, e eu, quando vejo críticas, né, a respeito de aulas EAD, eu vejo muitas vezes as críticas são sem saber como é que de fato como pode ser um curso EAD, sem contar nas vantagens que tu tem, né, que tu pode usar vídeos, pode usar aplicativos, que muitas vezes na sala de aula só com o quadro e com a caneta, ou com o quadro com o giz ali, tu não consegue fazer, tu não consegue acrescentar. Eu mesmo agora
agora estou fazendo atividades matemáticas usando o GeoGebra. Mesmo usando o Datashow na sala de aula, às vezes eu não consigo fazer as mesmas coisas que eu consigo fazer à distância usando, né, a internet. Então era isso que eu queria acrescentar. Eu sei que esse assunto talvez eu já tenha sido meio repetitivo com relação aos comentários sobre EAD, mas conforme eu vou vendo esses comentários que nem eu vi hoje, né, que essa não é a realidade do Brasil, que as pessoas não têm condições. Existem várias maneiras de fazer EAD e não só pela internet. É isso que as pessoas têm que saber diferenciar. Né? É diferente de tu falar aula online. Né? Aula online, sim, aula online tu tem obrigação de usar a internet. Claro que essa é a maior situação que envolve o EAD, mas não obrigatoriamente o EAD, o ensino à distância, precisa ser online. Né? Ele não precisa ser online, ele pode ser offline. Né? Pode ser usando os materiais que tu tem, né? Disponibilizando esses materiais para a pessoa e a pessoa estudando. Ok? Então era isso que eu queria falar sobre o EAD, né? E então até a próxima.